neste momento. E o texto para a nossa meditação de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 27. Diz assim a palavra de Deus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o teu ou seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Na mensagem de hoje, estarei falando sobre os nossos relacionamentos. Nós lemos no início da programação 5 versículos que está no livro de Provérbios de Salomão, no capítulo 14, do verso 1 ao 5, que de forma literal fala sobre alguns relacionamentos. E neste texto de Provérbios 14, nós encontramos ali alguns princípios que devem ser obedecidos em 6 áreas de nossa vida. Todos estes princípios resumem-se em um só: amor a Deus e ao próximo. O principal deles encontramos no verso 2 do capítulo 14 de Provérbios, aonde nós encontramos ali a necessidade de nós temermos ao Senhor. Nós gostaríamos de ler o versículo de número 2 do capítulo 14 de Provérbios, para que nós tenhamos esta compreensão daquilo que Deus está tratando conosco em relação aos nossos relacionamentos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza. O versículo 2 está falando exatamente no nosso relacionamento com Deus. A boa conduta começa no nosso relacionamento com Deus. Quem for bem no relacionamento com Deus, consequentemente será bem no relacionamento com as pessoas. Não tem como eu me relacionar bem com as pessoas se eu não estiver me relacionando bem com Deus. E também não tem como eu me relacionar bem com Deus e ser uma pessoa que se relaciona má com as pessoas. Uma coisa depende da outra. Sabe por que muitas das vezes nós não conseguimos nos relacionar com as pessoas como deveríamos nos relacionarmos? É porque a nossa relação com Deus está tendo algum tipo de problema. Já dissera o apóstolo João: não tem como dizer que ama a Deus odiando o próximo, que foi feito à semelhança do próprio Deus. Logo, quem prega que diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, está mentindo. E não há verdade nesta pessoa. Ah, mas pastor Marcos, o senhor não sabe o que as pessoas me fizeram. O nosso maior exemplo a ser seguido é Cristo. E aí eu te pergunto, você sabe o que fizeram com Cristo? E Cristo, mesmo sendo machucado, literalmente, maltratado, literalmente, ferido na cruz, ele direciona o seu olhar para as pessoas, alça a voz aos céus e diz: Pai, perdoa-os, porque estas pessoas não sabem o que fazem. Se nós estivermos bem com Deus, pelo menos nós estaremos bem com as pessoas. As pessoas podem não estar bem conosco, mas nós precisamos estar bem com as pessoas. Uma pessoa vive em pecado quando despreza Deus. Reconhecer a Deus
E viver em pecado destrói nossa personalidade. No mesmo versículo, vemos o relacionamento com o próprio eu. Versículo 2, vou repetir. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Ou seja, se eu tomar a decisão de me desviar dos caminhos do Senhor, eu estarei literalmente desprezando o próprio Deus, que espera que eu ande num bom caminho, que espera que eu ande nos seus caminhos. E bem-aventurado é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e que nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1, verso 1. Então a pessoa que teme a Deus, ela não vai se desviar dos caminhos do Senhor, porque ela tem o entendimento que se assim ela se proceder, ela vai estar desprezando o próprio Deus. Quem está ciente de que vive erradamente e recusa o arrependimento, está enganando a si mesmo. Paulo vai escrever a sua segunda carta a Timóteo, em um dos seus capítulos e versículos, e Paulo vai dizer assim: aqueles que estão enganando outras pessoas estão enganando a si mesmo, porque enganam e serão enganadas. No verso 1 do capítulo 14 de Provérbios, vemos o nosso relacionamento familiar. Vejamos o que está escrito lá. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Traz um princípio de relacionamento familiar. E desprezar a família é ingratidão e insensatez. Observaste uma pessoa que despreza sua própria família? Estará observando uma pessoa ingrata e insensata. Aquele que não cuida do seu relacionamento familiar está comprometendo o seu futuro. Quem cuidará de nós na hora do infortúnio? Se a família não cuidar, quem o fará? Então, se você deseja ser cuidado e amparado por alguém na hora da adversidade, não deixa para pedir socorro na hora da adversidade. Cultive um bom relacionamento familiar, porque na hora que vier o momento da adversidade, o momento das tribulações, às vezes uma enfermidade, às vezes o desemprego, nós não sabemos o que há de suceder conosco amanhã. E se nós não cultivarmos um bom relacionamento no seio familiar, no tempo presente, corremos o risco de, numa necessidade futura, não sermos amparados pelas pessoas que são mais próximas de nós, que são as nossas famílias, que é a nossa família. E, na verdade, viver em família não é fácil. Habitar debaixo de um mesmo telhado com algumas pessoas que são pessoas diferentes de nós, que são pessoas com personalidades diferentes que a nossa, não é fácil, mas é possível. É possível. Jesus disse, e Mateus escreveu, que aquilo que queremos que os homens façam a nós, nós precisamos fazer também. Se quer ser respeitado, respeite. Se quer ser amado pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo, ame primeiro. É a lei da reciprocidade.
Não tem como eu esperar o amor da minha esposa se eu maltrato ela, se eu machuco ela com palavras, se eu não honro o papel dela do meu lado. Porque ter uma esposa só para tê-la na cama é fácil. Agora, você ter uma esposa para amar ela como Cristo amou a sua igreja, aí que é o desafio. Mas valerá a pena elogiar o seu trabalho, obedecer quando ela pedir, deixa o chinelo lá fora, não entra em casa com o pé sujo. Isso é mais do que a nossa obrigação. Cultive um bom relacionamento familiar. Isso está no verso de número 1. Já no verso 3 de Provérbios capítulo 14, nós vamos encontrar Deus tratando sobre o relacionamento com os outros. Eu vou ler o versículo 3 de Provérbios capítulo 14. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Ande em sabedoria entre as pessoas. É inevitável a língua entrar na questão. Não tem como nós nos relacionarmos com outras pessoas senão através da fala. Hoje estamos vivendo a época ou a era das redes sociais. Você entra nas redes sociais, são pessoas que têm lá 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, 50 seguidores, mas esse não é um relacionamento que Deus estabeleceu para nós. O relacionamento que Deus espera que nós tenhamos com as pessoas, com o nosso próximo, é presencial, é no tete a tete, é olho no olho. Porque dizer que ama alguém pelas redes sociais é fácil, mas Deus espera que nós amemos uns aos outros na convivência, no dia a dia, no relacionamento. Gente, eu não consigo compreender alguém que se diz cristão, mas não suporta estar no mesmo ambiente que determinada pessoa. Eu vou fazer uma campanha nesses últimos dias da Igreja na Terra, e o título da campanha vai ser Ficha Limpa entre os Irmãos. Não tem como eu dizer que amo a Deus se aborreço meu irmão. E a palavra aborrecer tem alguns significados. E eu não posso inserir esta palavra aborrecer em um contexto doutrinário, porque tem gente que acha que nós que pregamos, que ensinamos, que ministramos, estamos aborrecendo as pessoas por estar falando a verdade bíblica. Quem fala a verdade bíblica está sendo uma ferramenta usada pelo próprio Deus para auxiliar algumas pessoas no processo da libertação, porque Jesus foi quem disse, João escreveu em capítulo 8 e versículo 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não conheço ninguém que deu crédito à verdade de Deus e morreu. Mas eu conheço uma multidão de gente que deu crédito nas verdades da palavra de Deus e hoje testificam que foram libertos, que foram tratados, que foram recuperados, que foram restaurados através da palavra de Deus. Relacionamento com os outros. Quantas vezes nos arrependemos das ocasiões em que abrimos nossa boca com insensatez? Falamos quando não era para falar, falamos o que não deveríamos ter falado a alguma pessoa, e por conta de termos falado geramos um problema tremendo. Poderíamos citar N situações. E quantas enroscadas evitamos por manter a boca fechada. Parece incrível, mas nem o relacionamento com os animais ficou esquecido nestes versículos de Provérbios capítulo 14 ao versículos de 1 a 5. Sem eles, sem os animais, a humanidade já teria morrido de fome há muito tempo. Agora, por último, nós encerramos aqui. Vem a nossa responsabilidade social.
Nossa conduta determina bênçãos e sofrimento no ambiente em que vivemos. Uau! A minha conduta, a sua conduta, a nossa conduta determina bênçãos ou sofrimento no ambiente em que nós vivenciamos. Isto aqui eu trato sobre os dois sentidos, no sentido espiritual e no sentido material. No sentido espiritual, alguns pecados ocultos que muitas das vezes praticamos abre precedência para o diabo trabalhar na nossa família. Damos legalidade para o império das trevas agir na nossa família. Você sabia que existem pecados que, se não for tratados, abrem precedência para males gigantescos nas nossas vidas? Você sabia que existem pecados que, se não forem confessados e tratados, abrem legalidade para o diabo se instalar na vida de algumas pessoas? E é por isso que algumas pessoas não saem da mesmice, estão travadas, amarradas, mas nesta manhã, ouça a voz de Deus, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia, e a porta de legalidade para o diabo será fechada, e haverá um tempo de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Recebe esta palavra, vai, em nome de Jesus. Oh glória, eu sinto a presença de Deus. Lá vai, candorebaias, aleluia, aleluia. Deus está falando com você nesta manhã, quase início de tarde de quinta-feira. Não dê precedência para o mal. Não permita que a legalidade espiritual, por força satânica, se instaure na sua vida. Não! Deus tem coisa grande para fazer nas nossas vidas. Mas o que vai determinar bênçãos e sofrimento ou sofrimento no ambiente em que vivemos será a nossa conduta. Quanto sofrimento promovem condutas pervertidas como o tráfico de drogas, o furto e a receptação. Uma vida santa, em harmonia com Deus, se traduz em relacionamentos sadios, promovendo a paz e o bem-estar. Então reveja, como está o teu relacionamento com Deus? Somente como umas atitudes de religiosos, porque o religioso é assim, ele prega uma coisa e vive outra. É o velho ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Esse ditado popular na Bíblia não serve. Com Deus é o seguinte: quer que os outros façam coisas boas para você, faça coisas boas para as pessoas. Porque aquilo que você deseja que os homens te façam, faça você primeiramente aos homens. À medida em que você estiver bem com Deus, você estará bem com as pessoas. Mas à medida em que você estiver ruim com Deus, não terá como você estar bem nos seus relacionamentos. Mas a minha oração nesta manhã é que o Deus de paz, por intermédio da pessoa do Espírito Santo, possa proporcionar a mim e a você condições, graça, para que nós estejamos nos fortalecendo no relacionamento com Deus, melhorando no relacionamento com Deus, na oração, no jejum. Faça um propósito com Deus esses próximos dias.
Abra um jejum, cuide da sua vida espiritual. Pelo amor de Deus, você está morrendo às mínguas e não está percebendo. Está como Davi, tempos depois de ter cometido o pecado com Batseba, o adultério, também o homicídio. Demorou 1 ano para o homem cair a ficha. E quando ele percebeu, ele estava quase perdendo a presença do Espírito de Deus na sua vida. É por isso que quando ele se arrepende, ele faz a oração: não retire de mim o teu Espírito Santo, oh glória! Perca tudo nesta vida, mas não perca a presença do Espírito Santo de Deus, que é o bem mais precioso na sua vida. É a presença de Deus. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não é envolvido pela glória de Deus como era envolvido quando dobrava os seus joelhos no seu quarto de guerra, no seu altar de oração, e às vezes, por vezes, não tinha palavra, era só lágrimas, era língua estranha, era a presença do Espírito de Deus. Deus está dizendo para você: eu quero de volta este relacionamento, oh glória!